ciganos são conhecidos por ser um povo muito misterioso e por possuírem muitos mitos. Na Europa e Portugal, são um dos grupos que mais sofre preconceito por conta do seu modo de vida. Neste pequeno documentário audiovisual, iremos procurar responder a curiosidades que se têm acerca do povo Roma cigano. Não saiam daí. Sabiam que o povo cigano é originário da Índia? Durante muitos séculos, desconheceu-se a origem do povo cigano. Só no século XVIII, os estudiosos conseguem comprovar que o Nordeste da Índia é a região originária do povo Roma, também designado por povo cigano. Devido, sobretudo, às semelhanças entre as línguas romani, falada pelo povo Roma cigano, e a língua falada na zona de Punjab, na Índia. É do Nordeste da Índia que partiram os grupos Rom, Sinti e Calons. Grupos que hoje são conhecidos como povo Roma ou ciganos. Mas vocês sabiam que a palavra cigano foi inventada pelos europeus no século XIV? Existiram vários grupos de ciganos que saíram do Nordeste da Índia entre o século III e o século IX, devido à fome e às guerras que assolavam aquele território. Alguns fixaram-se na Pérsia, atual Irão, onde eram muito apreciados pela música e pela sua dança. Outros seguiram viagem e foram para o Egito. Alguns desses grupos ficaram mesmo no Egito. Outros continuaram a viajar e chegaram à Europa, isso no século XIV, através de duas rotas. Para serem bem aceitos pelos europeus, disseram que eram cristãos, que estavam a fugir do Egito porque os forçaram a deixar de ser cristãos. E assim, os europeus começaram-lhe a chamar de egipcianos, pessoas que vieram do Egito, ou egiptanos, que deu então origem à palavra cigano. Sabias que houve muita perseguição ao povo cigano? Na Europa a vida não foi fácil. Os ciganos vestiam roupa extravagante, falavam uma língua estranha e andavam em terra. Isso incomodou muitos europeus. Os reis da altura começam a decretar leis a perseguir estes grupos. Leis que não os deixavam viajar, vestir a sua roupa, falar a sua língua e até casarem-se entre eles. Houve leis que até recompensavam quem trouxesse um cigano vivo ou morto. Sabiam que o cigano chegou a Portugal no século XV? Os registros de escritores e dramaturgos dessa altura, como Garcia de Rezende ou Gil Vicente, falam de ciganos nas poesias ou nas peças de teatro. Permite concluir que os ciganos já estavam em Portugal nos fins do século XV, vindos de Andaluzia, Espanha, e entrado em Portugal pelo Alentejo. Tal como nos restantes países da Europa, em Portugal foram decretadas leis muito repressivas que perseguiam o povo cigano. Sabiam que os Roma também foram vítimas do Holocausto? O episódio do Holocausto jamais pode ser esquecido. Liderados por Hitler, 6 milhões de judeus, 1 milhão de Roma, uns quantos milhares de deficientes e outros grupos foram assassinados pelo regime nazi. A maior matança de ciganos aconteceu no dia 2 de agosto de 1944, nos campos de concentração de Auschwitz, na Polónia. 2.897 homens, mulheres e crianças Roma foram carregados em caminhões e levados para as câmaras de gás e exterminados. Este episódio é conhecido por Samadoripe, ou seja, genocídio. Sabiam que o país com maior população Roma cigana é a Turquia? Embora os dados oficiais dos países não confirmem, a Turquia é o país com maior população Roma cigana, cerca de 5 milhões. A Roménia vem em segundo lugar com 3 milhões. A Espanha tem 1 milhão e Portugal apenas 50 a 75 mil portugueses ciganos. Sabiam que o grupo de ciganos que se fixou em Espanha e Portugal são os calons? Pois é, apesar das pessoas pensarem que os calons ciganos são todos iguais, eles diferem sobretudo de região para região, pelo facto de viverem nas aldeias, vilas ou cidades, pela pertença de uma determinada família e pela profissão, porque uns são vendedores nas feiras e outros trabalham na agricultura ou trabalham o vime.
Estes grupos diferentes apenas têm em comum entre si a lei cigana, o luto e o casamento. Sabiam que as comunidades ciganas recorrem às leis ciganas para resolver os conflitos entre elas? Durante séculos, os portugueses ciganos foram empurrados para as margens da sociedade. Então, para que houvesse uma convivência de paz entre eles, foi necessário criar uma lei que é aplicada pelas pessoas mais velhas da comunidade e serve só para resolver conflitos entre ciganos. É uma lei que rapidamente pode resolver problemas e assuntos que se tornariam mais graves sem a intervenção da mesma. Sabiam que o luto não é uma tradição exclusiva dos portugueses ciganos? Ora, ouçam a Vicência. Até ao final dos anos 60 e 70, os portugueses das vilas e aldeias do país, em caso de luto, usavam tal e qual o luto que normalmente estamos habituados, até ainda hoje, os portugueses ciganos a praticarem. Concluímos então que é uma tradição portuguesa que é mantida pelos portugueses ciganos até ao dia de hoje. Por exemplo, quando uma mulher ou um homem ficam viúvos, além das roupas pretas, não se podem voltar a casar. Sabias que no passado o casamento cigano já durou 8 dias? Há décadas atrás, os portugueses ciganos celebravam os casamentos por 8 dias. Nos últimos anos, por força das condições financeiras, os casamentos duram cerca de 1 a 2 dias e normalmente começam ao final da tarde e vão pela madrugada fora. Os pais do noivo e da noiva é que pagam a boda. Os convidados não são obrigados a darem prendas, apenas têm de trazer alegria para se divertirem. A mesa dos bolos é oferecida pelos padrinhos dos noivos. Hoje em dia, para ficar mais barato, há noivos que podem ter 20 a 30 casais de padrinhos. Sabias que os portugueses ciganos têm 2 bandeiras e 2 hinos? Embora a bandeira e o hino português sejam os mais importantes, estes portugueses também se orgulham da bandeira e do hino do povo Roma. Nos dias 7 e 8 de abril de 1971, delegações de ciganos de quase toda a Europa juntaram-se no que viria a ser o primeiro Congresso Internacional do Povo Romani. Este realizou-se nos arredores de Londres, onde participaram notáveis ciganos como o ator norte-americano Yul Brynner, para assim lutarem por uma melhor condição para o povo Roma. Durante estes 2 dias, aprovou-se a bandeira e o hino do povo Roma, de forma a unir os cerca de 15 milhões de Roma de todo o mundo. Os símbolos das cores da bandeira: cor azul, valores espirituais, o céu enquanto telhado; cor verde, valores terrenos, contacto com a natureza enquanto nómadas; a roda a choque vermelha representa o sangue derramado no Holocausto, 1 milhão de pessoas assassinadas; representa as viagens, representa a pátria-mãe, a Índia, a mesma roda e os mesmos 16 raios que a bandeira indiana tem. O hino é este. Ouçam. Atualmente, mais de 50% dos portugueses ciganos são evangélicos. Até finais da década de 70, os portugueses ciganos afirmavam-se católicos, mas a partir dos anos 80, o movimento Igreja Evangélica Filadélfia, que teve origem em França em 1951 pela mão do pastor da Assembleia de Deus, Le Cossette, chega a terras portuguesas e iniciou o evangelismo das comunidades ciganas. Além da Igreja Evangélica, existem outras denominações que garantem o apoio espiritual aos mais de 50% de portugueses ciganos, além da maioria dos pastores serem ciganos. Y yo dormía, mi corazón velaba.
y yo dormía, mi corazón velaba en la voz de mi amada. Sabias que os portugueses ciganos já quase não falam o romani? E o dialeto romani calou? Infelizmente, porque é uma língua que nunca se escreveu, que apenas se transmitia oralmente, e pelo facto de ter sido alvo de proibição durante séculos por parte dos reis portugueses, os portugueses roma-ciganos já pouco falam a língua e o dialeto. Hoje o que se fala é uma mistura do português, do castelhano e algumas palavras soltas do romani e dialeto. Por isso, os portugueses e espanhóis ciganos se sentem às vezes envergonhados por outros roma-ciganos de outros países da Europa, onde falam fluentemente o romani. Sabiam que o Natal é a festa mais importante para os ciganos em Portugal? Considerada a festa da família, os roma-ciganos iniciam a celebração a partir do dia 23 de dezembro. A partir do dia 23 de dezembro, o dia dos fritos, pois é neste dia que se confecciona o doce típico, os pestins, a véspera do Natal. Este dia é considerado o dia do peixe, pois até à meia-noite não se come carne. O prato típico deste dia são os guizos. O dia 25 de dezembro é o dia das carnes. Comem o grão com massa meada, acompanhando com carnes cozidas. Mas o Natal não termina no dia 25. O dia 26 é intitulado como o Dia do Rapa, dia criado pelos romos, pelos ciganos, para que as sobras da muita comida confeccionada não seja desperdiçada. Sabiam que a música cigana portuguesa tem muito impacto do flamenco? Pois é, a música e dança cigana portuguesa tem muito impacto da música flamenca e ainda de fado e a música do norte de África. É uma música um pouco mais ritmada do que o flamenco e com uma variante de música mais melancólica como o fado. Ora vejam a dança. Sabiam que estas pessoas são roma-ciganos? Dr. Carlos Miguel, advogado, é o primeiro roma-cigano a ser presidente de uma Câmara em Portugal. A de Torres Vedras é também o primeiro roma-cigano português a integrar um governo onde é atualmente secretário de Estado. Juan Ramírez de Dios Heredia é um roma-cigano espanhol, advogado e jornalista, que assinou em 1978 a Constituição Espanhola. Foi eurodeputado e é presidente da União Romani. Yul Brynner, um famoso ator americano de origem roma-cigano. E o que dizer de Ricardo Quaresma e Zlatan Ibrahimovic, jogadores de futebol muito conhecidos que também são roma-ciganos. Juscelino Kubitschek foi um roma-cigano que foi presidente da República do Brasil entre 1956 e 1961. Sabiam que Elvis Presley, Charlie Chaplin, Michael Caine são de origem roma, origem cigana? Sabiam?